Iremos localizar agora o cadastro de produto no item cadastro. Cadastro, produtos, produto. Ao abrirmos o cadastro de produto, o sistema vai, assim como todas as telas de cadastro, vai seguir uma linha de padronização. Tá? Então, por exemplo, nós estamos no modo inativo. Então, nesse módulo, assim como os outros cadastros, o sistema não sabe ainda o que é necessário fazer na tela que você está utilizando no momento. Então, temos que informar o sistema se nós vamos apertar F2 para começar um novo cadastro, ou se vamos apertar o F7 para pesquisar algum cadastro que já foi feito anteriormente. Nesse exemplo, a gente iremos, no caso, iremos cadastrar um produto novo. Então, a gente vai apertar em novo. Podemos perceber aqui embaixo, ele mudou de inativo para modo de inclusão. Então, iremos agora preencher os campos necessários para completar esse cadastro. Tá? O primeiro campo que é pedido é o campo de referência. Então, nesse campo, a gente vai informar a referência que a gente vai usar para esse produto. Lembrando, caso não se possua uma referência ainda, pode deixar esse campo em branco, que quando o sistema efetuar o salvamento desse cadastro, ele irá gerar um código de referência próprio. Tá? Código NCM é o código que a gente tem que preencher para emissão de nota. Então, se eu for trabalhar no sistema com emissão de nota, eu preciso preencher esse campo, que é um campo obrigatório para a nota fiscal. E o NCM a gente conhece como nomenclatura comum do Mercosul. Então, é um campo que só vai ser adicionado no cadastro caso, por ventura, a gente venha a emitir nota fiscal pelo sistema. Tá? Vou preencher aqui com um código fictício. Mas lembrando que nós temos que colocar o NCM correto, tá? Para se for emitir a nota fiscal. E o próximo campo necessário é o campo de SEST. Bom, o campo de SEST é um campo utilizado quando a empresa trabalha com emissão de nota com substituição tributária. Então, o SEST é o código especificador da situação tributária. Então, assim como o NCM, ele é um campo obrigatório para emissão de nota, somente se a empresa em questão trabalhar com substituição tributária, com a AST. Caso não tenha AST, por exemplo, for uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, ou uma empresa do regime, no caso normal, mas que emita, por exemplo, com o CST 00, que não é substituição tributária, então esse campo você não precisa, no caso, preencher. Tá? Código de barra seria o código de barra do produto em questão, se o tivesse. Caso não tenha, você deixa em branco. Campo de posição é um campo de posicionamento do produto dentro da logística da empresa. Porque muitas vezes, ao cadastrar os produtos, nos deparamos com produtos que são pequenos, são armazenados muitas vezes em algum container diferenciado. Então você pode usar a posição, que seria um código seu, para localizá-lo dentro do seu estoque na empresa. Tá? Caso não tenha, também deixe em branco. Não é um campo obrigatório. Bom, o campo de descrição, por si só, a gente já entende que é um campo obrigatório, né? Porque a gente não pode ter um produto cadastrado sem ter sua descrição. Então, nesse caso aqui, iremos fazer um cadastro de um produto de teste. Produto teste 1. Vou apertar Enter. E ao apertar Enter, ele vai fazer uma espécie de duplicar a informação da descrição na aplicação. Tá? A aplicação, em tese, seria uma especificação, uma informação mais precisa sobre esse produto. Podemos utilizar para colocar composição, ou então uma pequena explicação desse item em questão. Tá? Naquele caso, não tem, deixa como está, repetindo a descrição, e por si só já passar para o próximo. Mas nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu poderia colocar assim, produto teste 1 pertence à linha de produto de testes, por exemplo. Então essa informação serviria apenas para isso. Para quando você estiver fazendo
a utilização desse produto, o sistema te passa a descrição e a aplicação, que seria a descrição mais uma informação mais específica desse produto em questão. Tipo de produto, por padrão, vai ser 1, tá? Esse tipo, através do sistema, você pode criar uma classificação de tipos de produto, se você tiver uma necessidade. Caso não tenha, deixa o código o mesmo. Assim como o grupo também, grupo, subgrupo, marca, família, classe, o próprio sistema vai preencher com códigos padrões, que seria o código 1. Se você tiver alguma necessidade de ter uma espécie de classificação em algum desses tipos que são informados no cadastro, você pode criar e não usar o padrão do sistema. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu preciso criar um grupo de produto. Exemplo, vamos imaginar que eu trabalho com confecção, ou então que eu trabalho com alimentos. Né? Existe a necessidade de eu criar uma espécie de classificação em grupo desses produtos. Então eu posso criar o grupo de alimentos, o grupo de vestuário, o grupo de mercearia, por exemplo. Tá? O subgrupo, se eu tivesse uma necessidade de criá-lo, seria uma espécie de divisão mais minuciosa do grupo, que eu informei acima. Por exemplo, imaginamos que eu tenha criado um grupo chamado confecção. E no subgrupo eu poderia criar, por exemplo, moda masculina, moda feminina, moda infantil. Seria uma divisão daquele grupo. No fornecedor eu informo o fornecedor padrão. Tá? Por padrão ele vai colocar 1, que seria o nosso fornecedor default do sistema, podemos dizer assim. Até porque determinado produto eu posso comprar de diversos fornecedores diferentes quando eu não faço a fabricação dele. Né? Então não tem problema deixar 1. Quando você for fazer as entradas correspondentes, aí você se preocupa em, naquele momento, cadastrar o fornecedor e informar de maneira correta na entrada especificada. O campo marca e família é a mesma situação. Tá? Talvez entre os dois, o que seja mais utilizado seria a marca. Às vezes você trabalha com determinadas marcas de produto, né? E você gostaria de futuramente verificar qual é a marca que tem maior rotatividade, qual é a marca que eu consigo um faturamento melhor. Então, é interessante, se houver necessidade, fazer isso no cadastro antes, né? Separar por marca. Caso não tenha necessidade, pode deixar a marca padrão, que é o código 1. Nós temos a classe, é a mesma explicação dos campos anteriores. E nós temos a medida. A medida é um campo, então, que seria, por exemplo, é um campo que, diferente do grupo, do subgrupo, marca e família, ele tem um peso maior. Porque esse campo, por exemplo, ele vai também entrar na nota fiscal. Então, ao cadastrar o produto, nós temos que especificar no sistema qual é a unidade de medida padrão desse produto. Tá? Se eu clicar, por exemplo, nesse botão que tem uma espécie de lupa, né? Eu vou poder consultar todas as minhas unidades de medidas cadastradas atualmente no sistema. Ela vai do código 1 até o código 61. Tá? Por exemplo, se esse produto é vendido em quilograma, eu vou selecionar a unidade de medida quilograma. Se ele é vendido em caixa, eu vou colocar a caixa. Mas o mais utilizado possivelmente vai ser o código 1, que é a unidade. Né? Ele é vendido em unidade, por exemplo, que é o que mais sai, por exemplo. As outras unidades de medida vai ser casos em determinados produtos específicos. Né? Aí, por exemplo, se eu quisesse mudar agora a unidade de medida, iria selecionar qualquer um desses aqui, ó, e apertaria OK. O sistema já mudaria aqui para mim o código da medida para esse produto específico. Tá? Como também posso colocar aqui o código que estava antes, ó, e apertar Enter, que ele já carrega para mim o que estava anteriormente. Bom, essa primeira parte que a gente viu foi a parte número 1 do cadastro de produto, que é o que eu chamo de informações básicas. Né? São as informações básicas que pertencem ao produto. A partir de então, nós temos outras divisões para esse cadastro. Por exemplo, a segunda parte, que também é tão importante quanto, é a parte financeira do produto. Tá? Que seria a parte 2 do cadastro. Esse produto. Podemos notar que existe uma divisão entre preço de custo e preço de venda.
como o nome é bem sugestivo, a gente sabe que aqui, na parte de preço de custo, irei informar o preço de custo do produto. Na parte de preço de venda, irei informar os meus respectivos preços de venda. Tá? O sistema permite você cadastrar, no cadastro de produto por padrão, 4 preços para preço de venda, 4 preços distintos. Tá? Para esse exemplo, nós criamos o preço varejo, atacado, magazine e outros. Tá? Para esse produto aqui, por exemplo, vamos colocar que ele tem um custo de R$12. Aí, à medida que eu vou apertando no Enter, ele vai passando nos campos que são necessários o preenchimento. Depois que eu aperto o preço inicial, ele pula para o preço de imagem. Podemos reparar que o inicial e o final, ele simplesmente repetiu. Tá? Para a gente entender para que serve, por exemplo, essa diferenciação, imaginamos que ao comprar um produto, por exemplo, eu fiz uma compra ou requisitei um pedido a R$12. Porém, esse produto ao chegar ao meu estabelecimento sofreu algumas tributações antecipadas, no caso do pagamento de impostos, por exemplo, que acontece muito, que é o chamado substituição tributária. Então, nesse caso, um produto que eu comprei de R$12, eu posso vir a pagar 13, 14 ou 15 por causa dos impostos que foram cobrados antecipadamente na nota fiscal de compra. Então, o que vai acontecer? Esse produto vai ter um custo diferenciado. Né? Por exemplo, ele chegou para mim a R$12, eu comprei a R$12, porém, ao chegar no meu estabelecimento cobrando todos os impostos devidos, ele chegou para mim por R$14,50. Pronto, então eu vou colocar no final R$14,50. Se não existir essa diferença de preço, quer dizer, o preço que eu pratiquei foi o preço que chegou para mim, eu simplesmente deixo igual. Mas nesse caso aqui, para efeito de exemplo, por exemplo, para exemplo de um caso diferenciado, você pode perceber que eu apliquei um preço final diferente do preço inicial. E o sistema me fez um cálculo. Ele calculou para mim que houve uma margem de acréscimo ao meu custo inicial de 20,83%. Então, esses 3 campos, inicial, margem e final, eles servem para isso. Caso você tenha um preço praticado na compra diferente do preço que chegou para você na nota fiscal de compra, você pode colocar isso no sistema para você ter uma informação mais precisa, tá? Sobre como é a variação de custo desse produto. A partir do custo final, nós temos alguns custos que são específicos. Esses custos, médio, outros e CIP, eles são custos que são utilizados em alguns modos do sistema. Tá? Para efeito de cadastro básico, os 2 custos que são realmente importantes para a gente se preocupar seriam o inicial e o final. Tá? Tanto que esses outros custos, o próprio sistema faz uma espécie de... ele repete para a gente, para ficar como valores padrões também, o custo inicial. Pronto, feito a parte de custo, que é muito importante ser feito, lembrando que o custo, você não é obrigado você fazê-lo logo no cadastro inicial, mas é interessante, porque às vezes você pode esquecer de fazer o cadastro. E existe, por exemplo, quando você estiver no sistema faturando, o sistema faz um cálculo de margem de lucro. Então, se o custo estiver zerado ou estiver errado, ele vai te passar uma informação também errada sobre a margem de lucro, em relação ao preço de faturamento do produto. Então, é importante que, se não possa ser feito no primeiro cadastro, que seja feito depois. Tá? Mas, claro, lembrando que essa informação ela não vai invalidar você usar o sistema. Apenas você não vai ter uma informação próximo da realidade, quando você pedir um relatório, por exemplo, de lucratividade. Tá? Bom, partindo dos dados do custo, iremos para a parte de preço de venda. Tá? Na parte 1 do preço, nós temos o preço normal. O preço normal vai ser o preço que normalmente eu vou utilizar em quase todos os cadastros. O sistema tem algumas subdivisões em relação a preço, por exemplo, fator de preço, comissão e promoção, mas são casos que são usados em situações bem específicas, que fogem um pouquinho do trâmite normal da utilização do sistema. Tá?
Bom, nesse caso aqui, vamos informar que o sistema, no preço de varejo, irei vender ele a R$18. Percebe-se que ao colocar o preço de venda, o próprio sistema irá fazer um cálculo de margem, né, do preço que eu informei aqui em relação ao preço de custo. Porém, você pode perceber que existe internamente entre o preço normal, existe 3 campos, que são campos que o próprio sistema calcula. A margem VC, a margem CV e o valor limite. Tá? Talvez um fator que às vezes deixa um pouco de dúvida é por que existem 2 margens, por exemplo, e são diferentes entre si. Você pode reparar que essa primeira margem é a margem VC, quer dizer, é a margem do preço de venda em relação ao custo. Então, tipo assim, se eu fizer uma analogia do meu preço de venda em relação ao custo, eu vou ter uma margem de R$19,44. Isso quer dizer, do meu preço que eu estou vendendo, dentro dele, do preço final, eu embuti 19,44% para me ter esses valores de R$18, que a gente chama custo, no caso, a margem de lucro voltando. Que, em tese, não vou dizer que é a mais correta, mas é a mais, como eu vou dizer, mais fácil de se calcular. Tá? Por quê? Porque imagina, por exemplo, você tira um relatório de faturamento do sistema. Você faturou, por exemplo, R$100 mil. Como você sabe que sua margem, a margem de lucro embutida num preço de venda é mais ou menos 20%, você vai fazer um cálculozinho rápido lá, em cima de R$100, 20%, a minha margem foi de 20 mil. Tá? Ao contrário da margem do custo sobre a venda, que é uma margem mais, como é que eu vou dizer, uma margem um pouco mais complexa para você fazer um cálculo direto. Não que seja mais difícil, mas mais complexa. Porque vamos pensar com a gente. Se eu pego um preço, por exemplo, de R$12, não, de R$14,50, o preço é calculado em cima do preço final. Eu tenho um R$14,50 e eu vou aplicar em cima desse custo, vou somar, né? R$14,50 mais 24,14%, eu vou localizar os mesmos R$18. Porém, eu estou aplicando uma margem indo do custo para a venda. Tá? Em relação à margem VC, é tipo assim, hipoteticamente, a que preço eu tenho que vender para ter uma margem de 19%? Então, é um cálculo voltando. As duas formas são bastante utilizadas. Tá? Só quero que você entenda que a primeira opção é o preço de venda em relação ao custo. E a segunda é o custo em relação à venda. São percentuais diferentes porque são aplicados de forma diferente. Mas, em tese, elas vão refletir esses R$18 desse exemplo em cima de R$14,50. Então, essa primeira parte aqui é do varejo. Né? Aí aqui, se eu tiver um preço para atacado, Magazine e outros, eu posso também informar. Aí você percebeu que na hora que você informou o preço de varejo, ele já se preocupou em repetir nos demais. Tá? Uma pequena observação. Nessa informação que foi colocada, percebe-se que o outros é uma margem um pouquinho mais elevada. Vocês estão vendo aqui embaixo? Por quê? Porque em relação a esses 3 preços aqui, que a gente tem no sistema, voltando aqui a nossa informação de preço, né? Lembrando que, nesse caso, por exemplo, o preço de outros, ele não vai se basear pelo preço final para fazer o cálculo de margem. Ele vai se preocupar em fazer a verificação de margem VC e CV em relação ao custo outros. Normalmente usamos esse caso aqui do outros para casos bem específicos no cadastro de produto, ok? Pronto, aqui no caso, a gente com essa informação nós temos como podemos dizer assim, colocamos a informação básica do financeiro para esse produto. Nas outras fichas do cadastro de produto, nós temos o específico, como o nome já fala, né, são informações específicas de algum tipo de produto. Por exemplo, nós temos aqui no específico alguns parâmetros de controle, por exemplo, confirmação de data de lote,
se esse produto não vai controlar estoque, se ele vai efetuar uma carga da balança, se é para precificar. Esse aqui é um item interessante, precificar o produto na entrada. Se você marcar aqui essa opção, na hora que você estiver dando entrada no sistema, o próprio sistema irá informar que esse produto em questão que você está dando entrada precisa ser precificado. Então, automaticamente, ele vai abrir a tela de precificação do produto. Tá? Se você deixar desmarcado, simplesmente você vai dar entrada e ele não vai precificar nada na tela padrão. Nós temos a opção solicitar nome alternativo. Tá? Também é um caso interessante, por exemplo. Às vezes eu tenho um produto, produtos diversos. Para, por exemplo, me informar algum tipo de produto que eu não quero controlar estoque, mas que eu preciso que saia na nota. Então, ao marcar essa opção, na hora que eu estiver utilizando esse produto, o sistema vai abrir uma caixa para me colocar a descrição do produto. Tá? Aí nós temos solicitar medidas do produto, não replicar produto e inativo fora de tabela. Essa última opção, quando o produto que eu já cadastrei, já utilizei algumas vezes, eu não quero mais que apareça na minha pesquisa padrão, eu não quero apagar do sistema, só inativar para futuros usos, né, de faturamento, aí eu posso marcar essa opção aqui, inativo e fora de tabela. Parâmetro de manutenção em dias, eu vou informar se o produto tem garantia, quantos dias, se ele tem alguma validade, quantos dias, e se ele participa de algum processo de revisão. Tá? São casos bem específicos. Por padrão, se não preencher, não tem nenhum problema nesse cadastro. Composição de produto. Esse aqui é um item importante. Quando você faz o cadastro, por padrão, o sistema vai colocar que ele é um produto normal. O que seria um produto normal? Um produto que não tem nenhuma subdivisão. Tá? O sistema disponibiliza 3 opções. O normal, que é o caso que eu falei anteriormente. Grade de produto. Quando o produto, por exemplo, é composto por grade. O que seria uma grade? Vamos aqui imaginar que nesse exemplo que eu fiz anteriormente, no ramo de confecção. Por exemplo, produtos de confecção geralmente tem P, M, G, ou então tamanhos 42, 43, tem cores também. Então isso seria um exemplo de grade de produto. Nesses casos de grade, quando você monta uma grade no sistema, você está falando, sistema, eu preciso controlar esse produto, mas eu preciso também controlar as suas quantidades nesses tamanhos específicos e nessas cores específicas. Então, produtos que possuem grade, você tem que informar aqui para o sistema que ele é composto por grade. Então, assim, ele vai entender como ele irá controlar o estoque desse produto em questão. Tá? E a grade é um caso fácil de a gente detectar no sistema, que ao fazê-lo, eu preciso, por exemplo, ele vai habilitar aqui algumas opções. Na hora que eu habilito grade de produto, ele vai pedir qual é o modelo de grade. Aí você vai informar qual é o modelo. Né? O que seria o modelo? Por exemplo, do P ao GG é um modelo. Do 40 ao 48 é outro modelo. No caso do infantil, do 10 ao 16 seria outro tipo de modelo. Então, quando eu cadastro o produto, com grade, eu tenho que informar para esse produto qual é o modelo que ele participa. Tá? E depois que eu faço esse processo de modelo, aí eu venho aqui na grade de produto e habilito para o sistema quais são os itens de grade que que vai existir para esse produto. Porque muitas vezes eu posso ter um produto só com P e M, por exemplo, não tem o G. Aí eu posso ter sistema, olha, esse produto aqui não tem a grade completa. Aí eu vou numa grade de produto e marco só para esse produto específico que faz parte da grade dele. Tá? A outra opção que é utilizada é o kit de produto. Ó, já muda aqui as opções. O que é que isso vai trazer para o sistema? São produtos que são compostos por outros produtos. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um kit de versos. É um produto que eu comercializo. Porém, esse kit de versos ele é montado por 4 ou 5 produtos que eu tenho na minha grade de produtos, que eu posso até vender separadamente, mas para esse caso, o kit é montado por eles. Então, nessa opção de produto, você vai, por exemplo, especificar aonde ele vai dar baixa desses produtos, ou se não vai baixar, né? Por padrão ele não baixa. Aí você pode dizer, não, eu quero baixar esse kit na entrada. Quer dizer, na hora que ele vai dar entrada no kit, ele baixa a composição de material. Ou
baixar quando eu estiver vendendo o produto. Então eu posso não baixar, baixar na entrada e baixar na saída. Aí aqui eu posso perguntar se eu quero uma confirmação dessa baixa, quer dizer, por exemplo, se eu informar que ele baixa na entrada e eu colocar não quero confirmação, o sistema já vai entender que automaticamente, ao dar a entrada do kit, já tem que baixar o material sem perguntar. Se eu colocar sim, ele vai dizer, olha, esse produto é um kit, quer baixa do material? Aí nesse caso você pode dizer sim ou não. Tá? E aqui na ficha de matéria você vai lançar a composição desse kit. Seriam basicamente os produtos que fazem parte desse kit em questão. Isso se o produto for kit. Lembrando que o item mais utilizado é o produto normal. No produto normal você simplesmente informa que é produto normal e acabou. Nos outros tipos de composição, não. Grade de produto, de kit de produto, você passa a ser obrigado a informar para o sistema algumas informações específicas para esse tipo de composição. Outros são campos pouco utilizados, mas que também têm a sua necessidade. Por exemplo, nome alternativo do produto, informação de tara, se o produto tem uma embalagem, essa embalagem precisa ser descontada por algum motivo do cadastro quando estiver faturando, você pode fazer informação de tara. A parte de estoque, você vai falar o estoque mínimo, estoque ideal, estoque máximo. É interessante esses campos, porque se você informar, por exemplo, que o estoque mínimo desse produto é 20 peças, 20 itens ou 20 unidades, na hora que você estiver faturando e o sistema detectar que chegou no estoque mínimo, já vai ser mandado para você uma mensagem. Olha, esse produto aqui já atingiu o estoque mínimo. Justamente para você já providenciar algum processo de pedido ou de compra para não faltar no seu estoque. O estoque ideal é aquele estoque aproximado que tem que ter sempre. Por exemplo, o estoque mínimo é 10, mas o ideal é 50. Aí, por exemplo, vamos imaginar que o ideal é 50, o máximo seria 51. E vamos supor que você comprou, tem 51 no estoque, você comprou mais 100. Aí você vai dizer, opa, o teu estoque ideal aqui era 50, o máximo é 51. Se eu der entrada agora, vai chegar a 150. Você está ciente disso? Que você está comprando mais do que você realmente pode, ou que você mantém em estoque? Lembrando que também tudo isso aí é informativo, tá? Ele vai só te lembrar em relação ao que você especificar nos parâmetros de estoque, tá? Desse produto especificamente. Na aba número 5, nós temos informações de nota fiscal. Isso aqui é um caso específico para emissão de nota. Eu posso ter uma descrição para a nota e posso ter uma descrição para o meu faturamento. Porque às vezes o nome ele ou é muito simples ou é muito complexo. E às vezes na nota você quer que na nota fiscal saia como via a nota fiscal de compra. Mas você quer trabalhar internamente com um nome mais simples, né? Então você pode existir duas formas de descrição diferenciadas, uma para faturamento, uma para nota. Mas por padrão, na hora que você informa aqui que o produto teste 1 é a descrição oficial do produto, ele já faz essa mesma informação na descrição fiscal, tá? E a tributação, eu vou dizer para esse produto específico qual é a tributação dele. Tá? Por exemplo, nesse exemplo, podemos colocar que ele é tributação 90. Tá? E essa tributação 90 é uma pré-configuração para esse produto. Tá? Lembrando, no mesmo caso, eu posso pesquisar aqui e ver as tributações que eu tenho. Posso ter várias tributações cadastradas. E aqui eu posso cadastrar novas tributações. Ou posso pesquisar uma tributação já existente e ver como é que está configurada. Aqui eu vou informar aqueles campos na parte fiscal. A origem do produto, o CST padrão, o CFOP padrão desse produto, a parte de ICMS de entrada, de saída, tá? Alguma informação quando eu utilizar essa tributação para sair da nota. Então, toda essa configuração de tributação ela já fica fixa no sistema de certa maneira, a gente cadastra sempre as mais utilizadas, mas elas podem ser modificadas com o tempo, tá? Pronto, e com isso a gente faz a finalização do nosso cadastro de produto. Lembrando, foi passado por cada abazinha em relação ao cadastro para você ver a real importância dos campos. Mas num cadastro simples, um cadastro normal, todas as informações você só tem que se preocupar basicamente em informar o básico e o financeiro.
específico, o outro nota fiscal, e no caso de uma imagem, se o produto tivesse, são informações que não são obrigatórias. Então, muitas vezes nos deparamos assim, nossa, é muita informação. Mas são informações interessantes, que vão servir para alguma coisa, dependendo do seu ramo de atividade. Mas no caso de cadastro mais simples, não precisa de toda essa complexidade, se preocupa basicamente em informar certinho o básico e o financeiro, que vai estar tudo certo para você trabalhar corretamente no sistema.